Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como o cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os salva, porque nele buscam refúgio. Aqui é o final do Salmo 37, né? Eu trouxe alguns vídeos lá anteriores. Esse aqui já a gente vai partir do versículo 34 até o versículo 40. E aí terminamos o Salmo 37, que é o Salmo de Davi. E aqui o verbo hebraico, meus irmãos, para espere, né? O verbo hebraico espere, ele dá a ideia de esperar, de aguardar, de desejar ansiosamente, dá a ideia também de esperança e da ideia também de ficar de vigia, de alguém que está de vigia, aguardando. Ou seja, é o ato de esperar, né? De alguém que não está só aguardando com paciência, né? Mas de alguém que confia na ação de Deus. É a pessoa que está esperando, mas também confiando que Deus agirá no tempo certo. É uma espera confiante no Senhor. Aqui tem, né, o Salmo 34, o versículo 34. Espere no Senhor. Seria mais ou menos isso. Espere confiante no Senhor. Também é uma postura de vigilância espiritual, né? A ideia aqui é de alguém que está aguardando as promessas de Deus, né? Mas também a direção, aguardando com atenção e com expectativa. É uma espera ansiosa. E se tem uma coisa, meus irmãos, que os seres humanos odeiam é esperar, né? E se tem uma coisa que a nossa geração odeia menos ainda, gosta menos ainda, é a espera, né? Hoje tudo é rápido, né? Tudo é prático, queremos respostas imediatas, queremos as coisas para ontem, né? Hoje tudo é rápido, né? Tudo é... E a gente não tem paciência para esperar, infelizmente. Porque a paciência é um fruto do Espírito, né? Só que Deus, ele faz o oposto. Deus, ele muitas vezes nos faz esperar, nos deixa em situações, em momentos, que a gente possa exercer a paciência, né? O fruto da paciência. Quando Deus havia prometido a Abraão um filho, né? Já na velhice deles, Abraão e Sara, eles esperaram bastante tempo. Mas houve um período aí nessa espera que Abraão e Sara, né? Sara deu uma ideia a Abraão de dar a sua escrava, Agar, para Abraão, para que eles pudessem ter um filho por meio da escrava, né? Eles não tiveram paciência para guardar a promessa de Deus. E aí nasceu Ismael, né? Do qual veio a descendência dos árabes. E por causa disso, meus irmãos, há conflito até hoje, né? Só que mesmo assim Deus cumpriu a sua promessa. Logo depois Deus enviou Isaac, que é o filho da promessa. E aí Abraão teve dois filhos, né? Isaac e Ismael. O qual até hoje há conflitos, né? Há guerras entre esses dois povos, os judeus e os árabes. Os árabes criaram, né, o islamismo, né? A religião do islamismo, né? Os judeus veio o judaísmo e daí do judaísmo o cristianismo, né? E por causa dessa impaciência de Sara e de Abraão, até hoje há conflitos, há guerra, há dois povos, né? Duas religiões, né? E por falta de paciência de Abraão e de Sara, porque Abraão não esperou, né, com paciência, não confiou totalmente na provisão de Deus, né? Eles não tiveram paciência para esperar. Ele até confiou, mas ele não teve paciência para esperar no tempo certo de Deus, né? E nós cristãos também agimos dessa mesma forma. Às vezes até confiamos em Deus, mas não temos paciência para esperar as suas promessas, a sua direção, né? Os ímpios, a mesma coisa, nem se fala, né? Eles querem as coisas para ontem, né? Não sabem esperar. Se os cristãos muitas vezes não sabem, os ímpios mais ainda, né? Menos ainda. Então, e os cristãos, quantas vezes nós, né? Oramos por alguém, decidimos orar por alguém, colocar essa pessoa diante de Deus, né? Orar pela salvação dela.
Mas Deus, ele se demora a responder e a gente desiste de orar pela pessoa. Quantas vezes a gente acha que Deus não se interessa, não ouve, e aí por conta disso, por conta da demora de Deus, a gente deixa de orar, deixa de interceder pelas pessoas, esquece as orações, deixa para lá, né? Infelizmente esse é o mal da nossa geração, né? Não saber esperar. E aqui Davi está ensinando isso. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. E nesse contexto aqui de Davi, é a ideia do justo que está passando por perseguição, né? Que está talvez vendo a aparente prosperidade dos ímpios, a maldade dos ímpios aumentando cada vez mais e mais, a injustiça. E acontece isso muito hoje em dia, né? Quantos cristãos não têm deixado de esperar em Deus, justamente por estar passando por isso aqui, ó, por injustiças, por perseguições, né? Por lutas, e deixam de esperar em Deus, né? Quantos cristãos têm abandonado a Deus por causa disso, né? Tem visto lá, lá, ó, eles pensam, né? O Senhor não liga mais para isso, né? Ah, os ímpios fazem o que querem, né? Cometem as suas injustiças e não são afligidos por isso, né? Quantos de nós não deixamos de esperar no Senhor por causa da aparente prosperidade dos ímpios, né? Acabamos desviando o caminho. E o fruto do Espírito, meus irmãos, é a paciência, né? E Davi aqui ele está destacando que a paciência também como fruto do justo, né? Algo que se encontra na vida do justo. Davi está nos dizendo, meus irmãos, que devemos esperar no Senhor e não desviar o nosso caminho. Ou seja, espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Mesmo que Deus demore de responder, ou mesmo que os ímpios estejam prosperando em seus maus caminhos. A paciência, ela nos conduz à obediência. A impaciência é o oposto. Ela leva à impiedade e à desobediência. A paciência ela é fruto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que é selado no justo e no crente. A impaciência é uma obra da carne, né? E Davi aqui está dizendo aqui, ó, ande nos seus caminhos. E andar aqui ela significa guardar, observar, prestar atenção, manter-se, vigiar, recordar a memória. Então, esperar, mas também andar. Ou seja, espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Da ideia de aqui de alguém que segue, de que está em guarda, né? E no contexto do Salmo aqui quer dizer obedecer, proteger e cuidar da palavra de Deus. É a mesma ideia de guardar os mandamentos de Deus, de guardar a palavra de Deus no nosso coração e andarmos por esse caminho. Andar nos seus caminhos refere-se aqui à obediência, né? Davi está falando aqui da obediência. Esperar no Senhor enquanto se vive uma vida de obediência e fé. Quando o crente espera e anda nos caminhos do Senhor, Deus o exalta. E aqui vai dizer, né? Ele o exaltará para que você herde a terra. Então, você espera, anda, Deus o exalta. E exaltar aqui é a ideia de ser levantado, né? De colocado no alto. O que Davi está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que ainda que os ímpios estejam prosperando em seus maus caminhos, nas suas injustiças, e ainda que o justo esteja sofrendo perseguição, injustiça, passando por dificuldades, devemos esperar no Senhor, confiar no caminho do Senhor, né? Manter-se no caminho de Deus, não desviar, porque no tempo certo Deus exaltará o crente, o fiel, aquele que está andando firmemente com Deus. O Salmo 75, versículo 7, ele diz assim, ó, é Deus quem julga, é Deus quem julga. A um abate, ao outro exalta. Então não adianta tentarmos fazer justiça com a nossa própria força, né? Com as nossas próprias forças. A justiça ela não vem do esforço humano, é obra de Deus, é Deus quem faz justiça. E Deus exaltará o fiel, mostrando aqui a sua soberania e o seu poder. Deus abaterá o ímpio na sua impiedade e exaltará o justo na sua justiça. E Deus ele vai fazer isso na vida do justo, para exaltar a justiça do justo, mas também para mostrar a sua soberania e o seu poder. Então podemos aguardar com expectativa e não desviar do caminho da retidão, porque Deus vai exaltar o fiel, só que no tempo dele. E Davi também faz uma comparação aqui nesses versículos, né? O Salmo todo, o Salmo 37 todo, é uma comparação da vida de cada um, né? Da vida do justo e do ímpio, e do fim que cada um deles terá.
Davi vai dizer que viu um ímpio prepotente expandir-se como cedro do Líbano. E a ideia aqui é de força e prosperidade. Ou seja, o ímpio ele pode prosperar por um tempo, né? Pode prosperar e pode ter força, aparentar ter força por um certo tempo. E força aqui é no sentido de alguém que tá, se sobressaindo, né? Força acima do justo, né? E só que essa prosperidade, meus irmãos, ela é temporária, né? Ela é ilusória, ela, ela é passageira. Eles não deixarão marcas duradouras. Aí ele vai fazer outra comparação, né? Ele observa o ímpio, agora ele fala assim, agora observe o íntegro, o justo, o crente fiel. A sua vida reflete paz e retidão. O futuro desse homem, do justo, do íntegro, do que confia em Deus, ou dessa mulher, será de paz. E a palavra paz é que ela significa plenitude, completude, né? Dá o sentido de alguém que, de segurança, né? De bem-estar espiritual. Agora os transgressores, eles serão destruídos, pois a justiça de Deus recairá sobre os ímpios, definitivamente e coletivamente. Não haverá nem continuidade para eles. Deus removerá até mesmo os frutos dos ímpios, ou seja, a sua descendência será exterminada. Agora os justos são salvos pelo próprio Senhor. É dele quem vem a salvação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quem poderá fazer alguma coisa contra isso? E a salvação aqui também remete à libertação. Deus libertará das mãos dos ímpios. Pois Deus é para o crente fiel como uma fortaleza diante das provações. Os justos podem passar por tempos de angústias, mas eles têm uma fonte de ajuda segura e firme, que é o próprio Deus. Independente das circunstâncias externas, aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus podem confiar que receberão apoio e proteção de Deus, pois Deus mesmo é fortaleza para o crente fiel. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes, aguardem a justiça de Deus com paciência. Não desviem do caminho da retidão, guardem e observem a lei de Deus. Pois Deus, no tempo dele, chegará com a intervenção divina, dando a nós livramento, salvação, provisão e fazendo justiça. Amém? Deus abençoe sua casa. Como diz aqui o versículo 34, espere no Senhor e não desvie do seu caminho. Amém.